Tem que ter o São Paulo, que também não tem vida fácil. Sábado foi a Portuguesa, encara o Corinthians amanhã e domingo o Palmeiras em Belo Horizonte. A escalação inicial do Abel foi a seguinte ontem, ó, levou esse time a campo. O Everton, Gustavo Gomes, Luan, Murilo e Piquerez, Zé Rafael, Richard Rios, o Mike, Veiga, Rony e o Flaco Lopes. Esse foi o time inicial. Entraram no decorrer do jogo o Marcos Rocha, o John entrou no lugar do Flaco Lopes. Aí no segundo tempo, aos 30 do segundo, entrou o Aníbal Moreno. Melhor contratação do Palmeiras até aqui. Melhor contratação do Palmeiras? Ele joga muito esse cara. Dos três é o que tem ali, o cara de titular é ele. Joga muito. Tá? E aí saíram o Veiga para a entrada do Menino, o Richard Rios para a entrada do Fabinho. Muita gente debateu ontem se o time que encara o São Paulo é o time que começou o jogo de ontem. Eu acho que teoricamente é. Eu acho que tem espaço aí até lá, embora seja curto, mas eu acho que tem espaço aí para o Aníbal ganhar. No lugar do Richard, né? Ganhar essa titularidade. Imagino eu que a questão já para domingo? Então, imagino eu que questão de tempo para ele ser titular do Palmeiras. Não sei se já para domingo, mas eu acho que é um tempo ali. O Aníbal joga contra o Bragantino e ele. Acho que é o contrário. Eu acho que é o contrário. Assim, pode ser, mas... Ao contrário, o Richard joga contra o Bragantino e o Aníbal... Eu não sei, eu acho que o Aníbal entrega mais possibilidades para o Zé Rafael fazer uma movimentação que o Abel gosta mais. Foi a sensação que eu fiquei ouvindo a coletiva dele ontem e com esses jogos iniciais do Palmeiras. Eu não sei se eu estou muito encantada com o Aníbal Moreno, porque eu achei que realmente ele chegou, parece que muito adaptado ao time. Pedido do Abel. No ano passado foi o primeiro reforço que ele pediu. O Richard Rios, ele tem um ponto para mim, que o ano passado ele jogou, foi muito útil ao time, só que eu acho que ele acaba desgastando mais a dupla de meias, porque ele tem que recuar um pouco mais, ou o Zé, ou o próprio Veiga, para qualificar melhor a saída de bola, que o Richard já tem uma boa saída de bola, mas não tão boa quanto a do Aníbal. Então, eu acho que nesse ponto, pensando no encaixe do jogo, se tiver todo mundo 100%, né, porque tem a questão do desgaste, eu acho que ele pode ser titular contra o São Paulo. A gente separou um trecho do Abel, em cima do que a Ana falou, justamente sobre os volantes. E eu achei legal, porque assim, volante tem muito a ver com encaixe de dupla, né? Assim como dupla de ataque. E ele falou sobre isso, que ele está testando diferentes encaixes nessa posição. Quem sabe não tem uma pista aí para a escalação de domingo? Dá uma olhada. Jogo espetacular no último jogo aqui em casa, mas o treinador tem que pensar em tudo. Tem que pensar no desgaste, tem que pensar nos jogos que vêm à frente, tem que pensar nos jogadores que estão há mais tempo e vieram em melhor forma do que outros. E essa é a minha função, não é? Por isso é que nós temos treinadores capacitados e gente capacitada dentro do clube para poder analisar os jogadores e perceber qual é o risco de lesão que tem, de um jogador que não está habituado à nossa forma de jogar, um jogador que não está habituado a um gramado sintético, um jogador que não está habituado ao ritmo de fazer jogos de 2 em 2 dias ou 3 em 3 dias. O que vocês têm que fazer é analisar, não individualmente, mas a dinâmica da equipa. A equipa jogou bem, a equipa jogou mal. Eu sei que vocês gostam de olhar para o sistema, jogou com 3 centrais, jogou com 2. Esqueçam isso. O futebol não é sistemas, o futebol não é parado, o futebol é dinâmica. É dinâmicas. Quem é que chega, quem é que constrói, quantos é que constrói, e construo com 4 ou com 3. Uma equipa a construir com 4... Se eu tenho 4 atrás, vou ter menos um no meio ou menos um na frente, certo? Se tiver 3 atrás, vou ter mais um no meio ou mais um na frente. É isso que as pessoas, que eu tento passar aquilo que eu sei, não é? Não foi isso, foi aquilo que eu disse no último jogo, testar aquilo que nós já fizemos, jogar com 3 zagueiros, jogar com 2 mais um lateral, ver as opções que temos no nosso meio campo. Vamos ter um ano muito comprido, vamos ter jogadores nas seleções e nós temos que ter este meio campo, criar aqui duplas, criar relações. Se calhar o Zé com o Rios dá melhor, o Rios com o Aníbal ou o Aníbal com o Zé, um menino que está a chegar, o próprio Fabinho nos pode ajudar e a minha função é aproveitar esta competição, que queremos muito vencer, e ver todas as dinâmicas que nós temos, porque eu sei que durante o caminho todo desta época vai haver turbulência, como foi o ano passado, e nós temos de estar preparados para dar soluções com os jogadores que temos e com aqueles que vão chegar seguramente. Entre as possíveis variantes, ele não cita o menino, né? Ele falou que... Falando do Fabinho só. Do Fabinho. Ele falou assim, o menino que tá... Ele falou, o menino que tá para chegar, porque voltou de lesão, né? Então tá retornando. No jogo Vamos pensar as possíveis duplas que ele tem? Zé Rafael e Menino, Zé Rafael e Aníbal, Zé Rafael e Fabinho, Zé Rafael e Richard Rios.
O Zé Rafael Eu ia falar justamente Zé sobre Rafael isso. mais um, Eu só não sei se o Zé Rafael vai ser primeiro ou segundo. Ele, pode ser combinado como primeiro e segundo. No jogo, na coletiva do jogo da vitória contra a Inter de Limeira, ele gastou um tempo assim, bem longo da coletiva para poder falar sobre o Zé Rafael, porque o assunto acabou sendo o Aníbal Moreno, porque foi o primeiro jogo dele como titular. E ele falou bastante sobre o Zé Rafael, inclusive, que na temporada passada foi um pedido dele ao Zé Rafael, de uma mudança de posição, que assim, a gente às vezes esquece, porque ele já tem há 2 temporadas pelo menos jogando um pouco mais recuado, mas a posição de origem do Zé Rafael é meia de articulação. E aí ele foi recuando justamente pela dificuldade do Palmeiras de encaixe de posicionamento. Ele falou, eu pedi para o Zé Rafael para que ele jogasse... testar ele como ele ser esse primeiro volante, principalmente pensando na construção da jogada, no início da construção da jogada. E você não acha também que ele era um meia ok, bom, e virou um grande volante? E ele fala assim, a grande diferença é que na temporada passada eu pedia para o Zé Rafael não passar da linha da bola, ele sempre estar atrás da linha da bola por ser esse primeiro volante. E a minha ideia, e é por isso que eu acho que a ideia dele é utilizar o Zé Rafael, assim, sem a bola vai ser segundo volante, mas principalmente como um meio-campista, um meia ali do lado do Veiga quando o time tiver a posse de bola. Porque ele fala, agora eu quero ele jogando à frente da linha da bola. Eu quero ver ele chegando na área, ele pisando na área, articulando, finalizando. Então, por isso que eu acho que, assim, o Zé Rafael como primeiro volante, acho que vai ser raro a gente ver, assim, na temporada. Acho que a ideia e até por conta disso que eu acho que é questão de tempo para a gente ver o Aníbal Moreno volante. Parece ser a dupla que surge mesmo, né? O Aníbal e o Zé Rafael. Mas eu acho que tem um outro caminho também, que é ele usar 3 meias, né? Jogar mais com um jogador posicionado, né? Um volante mais fixo e uma linha de 3 meias. Pode ser uma alternativa também, porque aí ele tem o Veiga e o Zé Rafael mais próximo da área. E uma outra alternativa que eu pensei ontem ouvindo o Abel é quando ele não tiver o Veiga, em caso de convocação, meio do ano, Copa América, etc., ele usar o Zé com esse jogador mais próximo dos atacantes. Porque a última temporada, antes do Zé Rafael vir para o Palmeiras, ele termina o ano com um bom número de gols. E depois, claro, por conta dessa mudança de função, não teve mais. Mas ele tem como característica também finalização, entrada na área. Eu acho que são 2 alternativas que o Abel vem pensando, vem se antecipando. A possibilidade de jogar com uma linha de 3 meias, porque ele fala, pode jogar com 3 zagueiros, se eu ficar com 4 lá atrás, eu fico sem um jogador para armar o time, né, para criar. Então, eu mais do que pensar uma dupla, talvez seja pensar um trio de meias. E o Zé Rafael é o tipo do cara que assim, é maravilhoso para o treinador ter no elenco. Não só pela qualidade técnica dele, mas pela versatilidade. É o cara que tipo, te tapa vários buracos ali. Mas, assim, para mim, ele era um meia 6,5, 7, virou um volante 8, 8,5. Então, a questão é que hoje é um volante de seleção brasileira. A questão é que quase todos esses jogadores do Palmeiras... Seleção? Eu acho que não. Eu acho que a questão é a concorrência, né? Mas assim, se a gente for não pegar... está no nível dos jogadores da posição que atuam na Europa. Quais jogadores? Hoje estamos... Bruno Guimarães, Douglas. Casemiro, André... Casemiro não. Eu assim... Casemiro tem que, para voltar para a seleção agora, a seleção voltando a atuar como atuava antes, com ele mais... Eu acho que o Zé Rafael está nesse patamar aí, cara. Eu acho que ele está na briga. Eu acho que a comparação é disputar uma vaga na seleção com o André, né? É que assim, esses caras jogam na elite do futebol mundial, o Zé Rafael joga aqui. Então tem que ver como seria o Zé Rafael nesse ambiente, né? O Guimarães, o próprio Joelho, são ótimos. Eu não estou dizendo... O Casemiro acho que já teve momentos melhores, mas eu acho que o Zé Rafael se colocou nesse... Bom, se o Dorival nesse patamar ou não, cumprir essa ideia de chamar mais jogadores que atuam no Brasil, ele achava, contou aqui no Seleção, não é nenhum segredo, que o Alisson, que ele, Dorival, transformou em volante, se colocava para jogo na seleção também. O Alisson. O Alisson que ele transformou em segundo volante, que é o melhor momento da carreira do Alisson. Conversando com ele, eu falei, Dorival, o Alisson, você transformou a vida dele. Ele era um atacante... Não, ele... regular. E virou um volante protagonista. Ele falou, acho que isso muito antes dele ser sondado para a seleção. Aqui, ó, antes de estar no estúdio. Ele falou assim, dá até se ele continuar assim para sonhar com seleção. Agora ele é o treinador. Sonhar todo mundo pode, na final da Copa do Brasil. Não, eu acho que nem o Zé Rafael. Eu sou bem crítico com jogadores que atuam aqui. Mas vamos aguardar. Rapidinho, só sobre a questão do Zé Rafael que você falou, de ser um meia 6,5 agora um volante 8, 9.
acho que tem uma questão muito do Abel, porque se a gente for pegar vários jogadores desse Palmeiras, inclusive o Veiga, antes da chegada do Abel, mas com eram o jogadores nota 6. O Vanderlei é o cara que transforma o Zé Rafael em volante, em segundo volante. Ele já melhorou bem como segundo volante, né? Danilo e Zé Rafael foi a dupla e o Vanderlei é o cara que traz ele para segundo volante, como aliás foi o cara que transformou o Rincon em volante. O Rincon era um camisa 10 e o Vanderlei transforma o Rincon em primeiro volante no Corinthians. Agora vamos ouvir o que o Abel falou sobre o Flaco Lopes, mas antes de mostrar, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Quem acompanha com atenção o trabalho do português no Palmeiras, é impressionante o nível de acerto que ele tem nas projeções que faz dos próprios jogadores. Quando o Palmeiras trouxe o Merentiel e o Flaco já era a maior contratação da história do Palmeiras, 10 milhões de dólares, ele foi meio impopular à época ao dizer, não importa o valor, não é para agora, vamos ter calma, isso é com o tempo. Cara, está se cumprindo mais uma profecia do Abel, porque só agora, 2 anos depois da chegada do Flaco, a gente está vendo um Flaco realmente se tornar um jogador capaz de fazer a diferença no Palmeiras. Dá uma olhada sobre o que ele disse em relação ao argentino ontem. É fácil agora, porque toda a gente queria o Flaco, né? Queriam vir aqui buscar o Flaco e se calhar pagaram o mesmo que nós pagámos por ele, mas o difícil foi lá ir ao Lanús e pagar por ele para o trazer. Estamos a falar de um jogador que tem 22 anos. Se vocês olharem para o melhor marcador do ano passado do Brasileirão, quantos anos tinha? Suárez, quantos tinha? Quantos? Sabe quantos anos tem o Flaco? Quantos anos tinha o Tiquinho? Pronto. Portanto, há aqui um denominador comum. Os avançados aqui, das equipas que produzem, e eu já vi os treinadores brasileiros, porque tenho que aprender com eles também, gostam de ter centroavantes experientes que conheçam o futebol brasileiro, que dominem. Vocês viram o Tiquinho, o Diego, o Hulk. São jogadores que, para além de conhecer o futebol brasileiro, são ratos da área. A forma que eu tenho de o provocar para tirar às vezes o melhor das pessoas é mesmo provocá-los, no sentido de tu és mesmo argentino, porque a sensação que eu tenho dos argentinos é que eles metem a faca aqui e vamos embora. Eu provoco porque ele é um miúdo cheio de talento, é um jogador tem tudo para ser um centroavante de ponta. Agora tem que crescer, nós temos que o desafiar, temos que lhes ensinar o caminho para o golo. Adorei a movimentação dele do golo, foi esperto, não correu para cima da bola, conseguiu entender. Tanto dele quanto do Merentiel, o fato é que o Palmeiras pagou 50 milhões, 10 milhões de dólares, na época quase 50 milhões de reais, um atacante que chegou no Palmeiras para ser reserva. Em nenhum momento ele se colocou como titular da posição. E eu acho que esse é o questionamento. Entendo tudo que ele colocou ali sobre a questão de ser um jogador jovem, um jogador de potencial, que pode chegar e, assim, essa temporada pode acabar, assim, tenho grandes dúvidas, mas pode ser o cara que ele conseguir encontrar para ser o reserva, para ser o substituto do Endrick no meio do ano. Mas eu acho que o meu grande questionamento é esse, que o Palmeiras, que é um clube que fala sobre a questão de reforços, de grana e tudo mais, pagou 50 milhões num jogador que chegou para ser reserva do Palmeiras e inicia a segunda temporada sendo novamente reserva. O meu grande questionamento é esse. Eu adorei a frase do Abel que ele fala, a gente precisa são jogadores que conhecem o futebol brasileiro. Ele fala do Suárez, o Tiquinho, que jogou pouco aqui, o Suárez que não jogou, o Diego Costa que chegou mais na reta final, na reta final da carreira dele. Mas mais do que isso, é legal entender o que quer o Abel, né? Se é para trazer um jogador, tem que trazer um jogador para resolver, porque assim, a vaga que vai ficar livre no meio do ano é do jogador que resolve jogos para ele, não que ele está esperando acontecer. Tem pouquíssimos nomes aqui no mercado, hein? E até por conta disso, de ser o jogador para chegar para resolver, é que eu questiono ainda hoje a contratação do Flaco. Porque a contratação tanto do Flaco quanto do Merentiel, quando eu falei de contextualizar, foram 2 contratações que foram feitas no momento de pressão da torcida da diretoria do Palmeiras com relação à contratação de um camisa 9. Lembra que falaram, precisa ter um centroavante, precisa... E aí o Palmeiras foi desesperado no mercado. Quando você vai desesperado no mercado, obviamente, a probabilidade de você pagar algo além do valor que aquilo vale de fato é muito maior. E aí o Palmeiras acabou fazendo 2 contratações de 2 atacantes que não vingaram. Se eu não me engano, somados deram quase 90 milhões de reais, 80, 90 o Merentiel milhões de já está negociado por um valor superior ao que ele havia pago. O Boca comprou o Merentiel. Que foi mas não foi o futebol que ele jogou no Palmeiras que fez, não. Pelo contrário, foi um empréstimo que ele foi jogar no Boca e lá que ele acabou se desenvolvendo, assim, entre aspas, foi até uma grande sorte,
que o Palmeiras deu desse negócio, o Palmeiras não ter saído no prejuízo. Eu quero esperar um pouquinho mais para ver o Flaco, cara. Eu considero esse ano de adaptação bem importante. Vários jogadores. Tem 22 anos, eu fiquei chocada com isso. Exato. Fez 23 Vários agora. jogadores que mudam de país não conseguem dar a resposta no primeiro ano. E só vão dar a resposta depois. Eu quero ver um pouquinho mais. E eu dou muita confiança para um clube que tem acertado muito mais que errado em contratação. E ele, especialmente, as profecias que ele faz sobre os jogadores que chegam, que ele trabalha, a grande maioria se concretizam. Passar para vocês que o assunto do momento na academia de futebol é Diego Costa. Após Abel ter dito que quer o camisa 9 para o lugar de Endrick que seja experiente brasileiro, o jogador foi muito comentado nas redes sociais. Isso porque, segundo a ESPN, o Palmeiras já tem negociações com o medalhão. Mais cedo, Fabrício Romano também afirmou que a diretoria do Alviverde e o staff do veterano estão em tratativas há alguns dias. Porém, segundo Jorge Nicola, o atacante, que foi oferecido ao Palestra na última semana, ainda é alvo de discussão na academia de futebol. Alguns querem a chegada do atleta, outros não. O que vocês acham? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, deixe o like e até o próximo vídeo.